Bora começar falando de Fluminense? Primeira vez, Canóbio, capitão do time, e isso deu uma animada no cara. Meteu golaço, o Fluminense venceu o América de Cali no jogo de ida das oitavas da Copa Sul-Americana. A terça dos tricolores começou assim, no ritmo de Santi Moreno, o mais novo colombiano das Laranjeiras. É muito melhor que o Arias. Bom, tô falando da dancinha, tá? E o Flu tá cada vez mais latino. Já são 11 jogadores que hablam no elenco. Ainda sem o Santi, Fluminense foi lá na Colômbia jogar as oitavas da Sul-Americana. Em Cali, a torcida do América fica ali no cangote. O começo foi uma blitz desgraçada. Olha o susto que o Fábio tomou com 3 minutos de jogo. Sorte do Flu que o Candelo é um amigão. O que passou, meu amigo? Samuel lançou e o lateral do América botou pra dentro do próprio gol. Mas também o que o goleiro Soto tava fazendo ali, hein? Lambança total. Depois o Fábio deu um chutão, a zaga do América se enrolou de novo e o Canóbio aproveitou para fazer um golaço. 2-0 Flu com 14 minutos. Canóbio, que na semana passada já tinha aproveitado outro vacilo da zaga do Inter. O Uruguai tá encantado, hein? O mais charmoso e belo de todos. Agora vem cá, um time vermelho chamado América com um diabo de mascote fazendo um monte de lambança? Não tô gostando dessa história não, hein? Mas o Flu tava curtindo demais. Faltou pouquinho pro Everaldo fazer o terceiro. Canóbio também. Olha a paulada que ele deu na trave. Poderíamos sim ter feito o terceiro gol e praticamente eliminado o América. Mas infelizmente a bola não entrou. O América continuou nos pressionando. E infelizmente pra gente nós tomamos aquele gol no final. Calma aí, Renato. Não dá spoiler. Antes, pra variar, teve o Fábio agarrando muito, segurando a pressão do América. Aí, o Olgado arrumou um espaço onde não tinha, saiu o cruzamento e Barrios diminuiu aos 47. 2-1 Fluminense. Estou satisfeito pelo que o meu time fez. A gente vem numa pegada muito forte lá no Brasil também, jogando a cada 3 dias. E agora, o que eu falei, nós temos mais 90 minutos no Rio de Janeiro. Podia ter sido melhor? Podia. Mas o importante foi vencer. E os tricolores terminaram o dia daquele jeito. Se o Fluminense fizesse um placar mais elástico, poderia aqui no jogo da volta no Maracanã, você poupar alguns jogadores já pensando talvez no Campeonato Brasileiro ou até mesmo na Copa do Brasil. Mas 2-1 a gente sabe que é um resultado extremamente, digamos assim, que você precisa tomar cuidado. Não dá para dizer que a classificação está bem encaminhada, embora o adversário seja muito fraco tecnicamente. Se o Fluminense venceu lá, obviamente tem totais condições de vencer no Maracanã e eu considero o Fluminense amplamente favorito para passar de fase nessa competição, que eu repito, o Fluminense tem que focar nessa competição porque tem tudo para chegar à decisão da Copa Sul-Americana. Ô Lucas Pedrosa, a gente olha o resultado 2-1 e fala, poxa, o Fluminense poderia ter feito um placar mais confortável, desperdiçou algumas chances, né, Canóbio com o EV, mas também, em contrapartida, tomou uma pressãozinha e uma defesa, eu achei, muito insegura do Fluminense. Então, eu achei super justo o placar de 2-1. Você olha só o enredo, abre um placar de 2-0, parece que tá muito confortável, chances desperdiçadas, e toma um gol no finalzinho, puxa, não merecia tomar o gol. Mas eu acho que o placar foi justo, porque o Fluminense tem muito a ajustar defensivamente. Você concorda comigo? Pra mim ficou de bom tamanho também, Fernanda. Eu acho que o Fluminense teve a sorte de ganhar um gol logo com 6 minutos em campo, com aquele cruzamento do Samuel Xavier. O cara faz um gol completamente aleatório, né, colocando pra dentro da sua própria rede. Mas no segundo gol acho que já tem mérito, não só sorte. Tem a falha defensiva do América de Cali, mas é aquilo que a gente trouxe aqui ontem. O Canóbio é um cara que tá sempre atento, o Canóbio é um cara que tá sempre ligado nas jogadas. Ele consegue recuperar a bola e fazer um golaço com a canhota, 2-0 no placar. Jogando fora de casa com o América de Cali, que não construiu praticamente nada no primeiro tempo, era natural que o Fluminense ia descer um pouco as linhas e mesmo assim teve essa grande oportunidade
oportunidades que você citou na cabeçada do Everaldo, na belíssima jogada do Serna. O Everaldo poderia ter feito 3-0 ali e a situação ficaria mais confortável ainda. Era um jogo que o Fluminense poderia sim carimbar sua classificação jogando lá na Colômbia, mas a pressão que o América de Cali exerceu, principalmente nos minutos finais, tem muito a ver com 2-0 no placar, mais confortável, a torcida começou a aparecer também, um estádio completamente lotado lá na Colômbia, e aí o América de Cali começou a pressionar o Fluminense. Tiveram erros defensivos? Tiveram, mas acho que também é completamente natural, porque o Manuel está voltando aos poucos a ser utilizado pelo Renato Gaúcho, como foi nas últimas partidas, porque, para ser muito sincero, Thiago Silva e Ignacio fora são as primeiras opções do Fluminense. Sim. Então ele é a terceira opção do lado direito da zaga. É natural que o Fluminense vai ter algum tipo de situação em que sofra um pouquinho e natural também da própria competição. No final das contas, eu acho que o Fluminense volta para casa com excelente resultado e aqui no Maracanã, até pelo nível do América de Cali, o Fluminense vai vencer para mim. Ô, Tartá, quais jogadores você destaca aí nessa partida? O destaque dessa partida foi o Canóbio, né? Sem sombra de dúvidas. Foi como o Pedrosa falou muito bem, ele é um jogador que está sempre atento nas jogadas. É aquele jogador que todo treinador quer ter no seu elenco, né? É um cara extremamente dedicado taticamente, então ele procura sempre estar ali muito atento e ele foi muito feliz. Pressionou não somente pelo gol, mas é bom a gente ver os nossos homens de frente também marcando os gols. Ele já vinha feito uma ótima partida também contra o Internacional, marcou o gol. Então isso é muito legal ver o Canóbio, né, atuando bem. E para mim ele foi o grande destaque dessa primeira partida. E a gente sentiu, até quando o América de Cali faz uma pressão, Vene Casagrande, é uma pressão até um pouco desorganizada. Eu não sei se você concorda comigo. Eu acho que o Flu, se ele entrar com um ponto de concentração alto, que é o que ele tem feito em Copas, né? O Fluminense está sendo muito impecável. A gente olhar o aproveitamento do Fluminense, são 75% de aproveitamento em Copas na temporada. Isso é um número belíssimo, Vene Casagrande. Entrando nessa vibração alta, nessa alta concentração, o jogo do Maraca dá até para ganhar, assim, com uma até certa facilidade. É porque o Pedrosa fala bem, no final, quando só toma a pressão, é porque é um placar bem confortável, né? 2-0, é para você controlar o resultado. Até porque não dá para você manter a mesma intensidade durante os 90 minutos. E nem há necessidade. E nem há necessidade, E talvez. tem o Fábio também, né? O Fábio fez duas defesas que é como sempre ele faz, salvo o Fluminense. Faz parte, ele acaba, você faz um placar de 2-0, você automaticamente você entra numa zona de conforto, que é aí que entra o espírito do que o Renato tanto pede, de manter a concentração durante todo o tempo do jogo. Porque assim, de fato, se o Fluminense não tivesse tomado esse gol, a gente poderia dizer aqui que a classificação estava muito bem encaminhada. Sim. E eu acho que o Renato, o que mais lamenta nesse gol sofrido é por conta disso, que ele não vai ter oportunidade de poupar um ou outro jogador pensando nas outras competições, sobretudo no setor defensivo, que é o setor que está dando muita dor de cabeça ao técnico Renato Gaúcho, não por conta dos gols, mas pela ausência de alguns atletas que são extremamente importantes. O Rabelo no Fluminense? Pois é, Fernandinha. Gente, você sabe que ele é meu garoto lá, que nasceu lá no meu time, sei que muito foi bem. lá, não sei o quê, né? Tu sabe disso? Inclusive, uma das melhores matérias que eu fiz no jornalismo foi com o Igor Rabelo, Ele você é sabia? garoto inteligentíssimo. Foi na faculdade, porque na época ele estava fazendo faculdade de Educação Física e eu se tive formou. a oportunidade de entrevistá-lo lá na faculdade. Ele estava estudando com o Fernando, lembra? O volante? Sim. Irmão do Carlos Alberto. Mas enfim, sobre o Igor Rabelo. Ontem, a imprensa de São Paulo noticiou que ele não iria mais para o São Paulo porque um outro clube da Série A havia feito uma proposta melhor. Que clube é esse? Aí entrei em contato com o empresário dele, o André Cury, e perguntei que clube é esse? Exatamente a mesma pergunta. Ele falou, o Fluminense fez uma proposta melhor e ele vai para o Fluminense. O que falta para ele se apresentar ao Fluminense? A liberação do Atlético Mineiro. Para o povo entender, ele tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro desse ano. Ou seja, a partir de janeiro, ele está livre no mercado porque ele não vai renovar o contrato dele. Então ele vai conversar com o Atlético Mineiro e, entre aspas, ele vai pedir para ser liberado de graça para ele poder se apresentar ao Fluminense. Para o Atlético Mineiro vai até valer a pena, porque ele não é um jogador que está sendo muito utilizado atualmente pelo técnico Cuca, tem um salário alto. Então, para o Atlético Mineiro, talvez seja melhor mesmo você liberar esse jogador. E assim, tem até um pouquinho de sentimento de gratidão, porque o jogador tem uma linda história lá no Atlético Mineiro. 7 anos de Atlético. Exatamente, são 7 anos de Atlético. Então, o jogador vai conversar com a diretoria do Galo para ele poder ser liberado.
Inclusive, entrei em contato também com a diretoria do Galo, eles confirmaram que tem essa negociação bem avançada com o Fluminense, entre jogador e Fluminense, mas falta a liberação deles, que deve acontecer nas próximas horas, e aí o jogador se apresenta ao Fluminense com um contrato válido por 2 anos e meio. E ele, por conta disso, porque a proposta financeiramente do São Paulo foi muito abaixo daquilo que o Fluminense apresentou. E ele entende que vir para o Fluminense, até porque ele conhece o Rio de Janeiro, para ele vai ser uma boa mesmo, de fato. Então, tem um filhinho pequeno. Exatamente. E ele vem para o profissional no Bota, aí ele vai para o Náutico, lá ganha o apelido de xerife, volta para o Botafogo, faz uma belíssima temporada, torcida... ele é um cara com muita identificação com a camisa do Botafogo, porque é um garoto que se dedicou muito ao clube. Eu sempre conto essa história, Tartá, que o Botafogo, quando ele foi vendido para o Galo, o Botafogo, Pedrosa, ele ia bater na semana seguinte 3 meses de salário atrasado para os jogadores. Sim. E se isso acontecesse, poderia ter uma rescisão no lateral de vários jogadores que iam ficar com salários atrasados. E aí ele se colocou à disposição dele, que era uma joia na época, para ser vendido. Apareceu o Galo, fez uma proposta boa, e ele foi vendido até no momento que talvez não deveria ser o melhor momento para ele como jogador, para ser logo vendido. Ele foi vendido e muito para ajudar o Botafogo, para pagar aqueles salários atrasados, de tão bacana que é esse menino. Eu sempre conto essa história em todos os podcasts que eu falo botafoguense. Ele teve um ato muito honroso em relação ao Botafogo. Imagina, Tartá, você mudar a sua vida toda para ajudar um clube. Foi o que o Igor Rabelo fez e acabou escrevendo uma linda trajetória no Galo, né? Tem 7 anos que ele tá, porque ele sai vendido em 18 do Botafogo e vai pro Galo e tá até hoje lá, Pedrosa. Mostra até como é o jogador. Fica muito tempo no clube, isso quer dizer que ele é um cara que tem um bom trato, que tem um bom futebol e tudo mais. Assim, eu sou muito fã, não só do jogador, mas também da pessoa. O Igor é um super profissional, Pedrosa. Isso aconteceu com o Dedé no Vasco também, que ele foi vendido para o Cruzeiro. Na época, estava a mesma situação, o Vasco estava com salários atrasados, ele foi vendido justamente para ajudar o clube. O Igor, ele sai do Botafogo como um excelente zagueiro. Ele desempenha muito bem também no Atlético Mineiro. Um jogador que, para mim, tem uma excelente bola aérea, que é um cara que até faz gol também quando estava dentro de campo. Faz sim. Tem boa saída de bola. Eu só tenho dúvidas em relação à lentidão dele. Se ele ainda é um zagueiro veloz, ainda mais para o que o futebol pede hoje. E, obviamente, isso tem que ver com o que está acontecendo dentro de campo. O Igor Rabelo, até por isso o Fluminense está buscando, e o São Paulo também buscou, só fez 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Então ele pode atuar por outro clube. Então faz total sentido, até porque ele não vem para ser titular, né? Ele vem para ser também reserva. Ele vai ter que buscar, ele vai ter que ganhar essa vaga dentro do Fluminense, porque, repito, tem o Ignacio e tem também o Thiago Silva, além do próprio Manuel. Eu acho que o Fluminense faz uma boa composição de defesa, porque talvez o Igor Rabelo venha também por uma possível saída do Manuel, que eu acho que é um jogador que está em fechamento de ciclo dentro do Fluminense. Então tá aí, torcida tricolor, negócio fechado. O Fluminense acaba de acertar a contratação do zagueiro Igor Rabelo até a temporada 2027 com o Raval, né, do Renato Gaúcho, que é o técnico que aprovou essa contratação. Então o Fluminense conseguiu dar o chapéu no São Paulo, conseguiu fechar essa contratação. O que vocês acham? Um bom jogador, Igor Rabelo? Vocês acham que ele pode render muito com a camisa do Fluminense? Eu tô na expectativa muito boa e não para por aí. O Fluminense vai atrás de outros nomes para reforçar ainda mais o elenco tricolor, né? Então, assim, conseguimos vencer ontem, né? E volta para o Rio de Janeiro. O time do Fluminense volta para o Rio de Janeiro com muita moral. E é isso, cara. Vamos torcer para que o Fluminense consiga evoluir e melhorar cada vez mais para a alegria do tricolor, né? Para alegria do torcedor tricolor. Então eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acharam sobre a chegada do Igor Rabelo no Fluminense. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!